Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, Shalom, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada uma das nossas vidas. Quero continuar aqui o nosso estudo de Gênesis capítulo 1, quando estamos a falar sobre a criação de Deus. Esta é a parte 3, a criação de Deus. Agora vamos ao versículo 14 do capítulo 1 de Gênesis. Iremos ler até ao versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor, que diz: E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares da expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Luminares, ou luzeiros. Luminares é igual a palavra, igual a luzeiros. Mehorot. Mehorot, no hebraico, Mehorot. Por meio desses luminares, a terra recebe a luz necessária para o sustento da vida. Eles deviam governar o dia e a noite. O sol o dia, a lua a noite. A narrativa torna facto de que Deus os fez e os colocou no seu devido lugar, com a sua distância perfeita. Não é? Luminar maior sol, luminar menor lua. Nós vemos que também, se nós formos ver a história científica da Lua, que resulta de uma colisão, não é? Que resulta de uma colisão que surge depois a Lua. Se nós vimos aqui no versículo 14, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação. Separação entre o dia, o sol, quando está sol, e a noite. Noite, quando está a Lua. Alguns factos interessantes, não é? A Lua tem várias fases, não é? Uma coisa maravilhosa que Deus criou, as fases da Lua. E sejam eles para sinais. Vejam, tanto o Sol como a Lua servem para sinais, para tempos apontados de dias e anos. Eu lembro que, historicamente, os povos antigos, os antigos povos, olhavam para os céus e viam os sinais nos céus, não é? Tanto o sol, quando veem que já está a declinar o dia, quando o sol já não está na sua máxima força, mas já está, é como costumamos dizer, vamos ver o pôr do sol, que o sol já se está a começar a pôr, não é? Coisas maravilhosas que Deus criou. Ou quando vamos ver o nascer do sol, quando o sol está a nascer pela alva da manhã, não é? Vamos ver o nascer do sol. Não é? E quando também o Sol está na sua máxima força, na sua máxima potência, não é? Durante o dia. E a Lua também dá para determinar tempos, meses, não é? Quando está a Lua cheia, quando está a Lua nova, quando está o quarto minguante, dá para determinar também os meses, não é? E até acho que também era usado para verem também localizações norte, sul, leste, oeste, também guiar pelas estrelas, o sol e a lua. Glória a Deus, porque o texto também diz que Deus fez as estrelas, quando criou aqui os luminares. Aqui no 14, sinais para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Este foi o propósito de Deus. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Milhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Quanto mais aquilo que nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, possamos atravessar, Ele tudo conhece. Tudo conhece. Quanto mais nós... Né? Continuando, e Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra e para governar o dia e a noite e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã o dia 4. Então, recapitulando,
nós vemos que primeiro, no processo da ordem de criação de Deus, a ordem de criação de Deus nesta terra, nós vemos que Ele começou por criar os céus e a terra. A primeira coisa que Deus fez foi dar a ordem: haja luz. Haja luz. Fez a separação entre as trevas e luz. Vejam, talvez haveria aqui uma outra fonte de luz que foi criada antes do sol, do qual nós não temos menção na Bíblia, porque ao início Deus diz haja luz e a terra foi iluminada. Foi iluminada, até antes de aparecer a porção seca, a terra foi iluminada. E mais tarde nós vemos que Deus criou, no dia 4º, criou o sol e a lua, os dois grandes luminares, para governar o dia e para governar a noite. Vejam, depois houve a criação dos céus, que houve a expansão entre as águas, que é os céus, as águas de cima e as águas de baixo dos céus. Depois houve a terra, quando apareceu a porção seca, e houve os mares, houve a separação entre a terra e mar. Foi quando Deus delimitou os limites do mar, não é? Quando diz, mar vai até aqui, não passa deste ponto, não é? E vemos que toda a criação obedece perfeitamente, em perfeita ordem e sintonia ao seu Criador. Muito bonito, muito interessante. Toda a criação obedece ao seu Criador. Imaginem, quando Deus diz a uma estrela, move-te daqui para ali, a estrela move. Quando Deus dá ordens à criação e a criação é pronta a obedecê-lo, possamos tirar lições de tudo aquilo quanto foi criado, que está à nossa volta, o qual espelha a glória de Deus. E viu Deus que isso era bom. Né? Depois temos a criação das ervas, as sementes, a criação das sementes que frutificam segundo a sua espécie. Cuidado com as nossas sementeiras, não é? Isto foi aquilo que foi falado. Cuidado com as nossas sementeiras, com aquilo que semeamos. Foi a ordem que Deus criou as coisas. Aqui a criação das sementes, semente que dá ervas que dão sementes conforme a sua espécie. Fruto conforme a sua espécie. E então, como explicámos agora, temos os luminares, que foram criados o sol e a lua, para fazer separação entre o dia e a noite, e para servirem de sinais para anos, né? Para anos e dias. E fez também as estrelas, cada estrela com um nome. Glória a Deus. E era isto que eu tinha para vos trazer nesta tarde, nesta noite ou nesta manhã, conforme o tempo que você esteja a ouvir esta mensagem. Primeiramente, luz. Depois, céus. Depois, terra e mares. Depois, as ervas que dão semente segundo a sua espécie. E depois, apareceu o sol e a terra. Glória a Deus. Que possamos olhar para todas estas coisas que foram criadas por Deus e que isto nos possa encher de admiração, encher de amor por Ele, encher de um espírito de louvor que brota do mais fundo do nosso coração, em forma também de agradecimento de podermos presenciar todas estas coisas que Deus criou. Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.